Uma palavra hoje, começar lendo o livro de Jeremias. Vamos falar de Jeremias, o profeta Jeremias, um profeta que foi um homem que sofreu, foi escolhido do ventre da sua mãe para fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus. Então, todos nós que acreditamos também, nós estamos aqui para fazer a vontade do nosso Deus, e nós só conseguimos fazer a vontade do nosso Deus se nós se desprender do sistema mundano, do sistema que hoje nos rodeia tão de perto. Por isso, quando a palavra de Deus fala que o mundo é isso, o maligno, então ele está dando uma leva para mim, para você, para que eu não queira nem apoiar em nada deste mundo, porque servir a Deus é estar no mundo e não ser contaminado, não se enrolar com as coisas desse mundo. Tem tanta coisa que está nesse mundo que tira nós da presença de Deus. Se não tiver cuidado, nós paramos de seguir o Senhor. E Ele não quer que eu e você pare de seguir. Ele quer que nós se aperfeiçoe a cada dia mais, a cada segundo, a cada momento. Ele quer que nós se preparemos, né? Então, lê uma palavra, Jeremias capítulo 13 e o versículo 1 que fala do cinto, né? O cativeiro é representado por um cinto de linho, né? O cativeiro é representado pelo cinto de linho, né? O cativeiro, nós vamos ler aqui para os irmãos entender o que Jesus, o que Deus fez através de Jeremias. Mandou ele comprar esse cinto e simbolizou esse cinto com uma situação das pessoas naquela época, né? Vamos estar lendo aqui para nós entender. Assim me disse o Senhor: vai, compra um cinto de linho e põe-o sobre os teus lombos, mas não meta na água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e pus sobre os meus lombos. E então veio a palavra do Senhor a mim, segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste, trazeis sobre os teus lombos, e leva-te e vai ao Efrato, esconde ali na fenda de uma rocha. E fui esconder junto ao Efrato, como o Senhor me havia ordenado. E sucedeu, pois, que acabando muitos dias, que me disse o Senhor: levanta, vai ao Efrato e toma dali o cinto que te ordenei que escondesse ali. E fui ao Efrato e cavei e tomei o cinto do lugar onde havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, da mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir a minha palavra, que caminha segundo o propósito do seu coração, anda após Deus a lei para o servi-lo, inclina-se diante dele, será tal como este cinto e para nada presta, né? Só até aqui para nós entender a palavra de Deus. Vocês vão se assentar, não pode tomar seu assento e ficar em paz, né? Aqui nós estamos vendo uma palavra muito bonita, muito maravilhosa. O Senhor tomando a Jeremias, mandou Jeremias comprar aquele cinto e mandou Jeremias usar ele um pouco. Depois ele mandou Jeremias levar lá no Efrato, e levar, esconder ali, e depois de muitos dias ele mandou de novo ele buscar aquele cinto. E chegando ali, ele encontrou o cinto, só que o cinto estava apodrecido, não prestava para nada mais, não tinha valor algum, não servia mais para nada. Aí ele começa a dizer na sua palavra, a falar que aquele cinto, que fosse eu e você ou qualquer uma pessoa que para de servir a Deus, que para e diz assim: eu não quero ir para a igreja mais, eu não quero mais servir o Senhor, o que é que eu vou buscar na igreja? Essa pessoa que faz isso se torna esse cinto que apodrece, que para nada presta mais, porque Jesus estava falando da nação de Judá e Israel,
as pessoas que tiveram todas as oportunidades na sua vida, que Deus chamou e que tinha uma grande intimidade com esse povo, um povo escolhido por Deus, um povo que o Senhor fez tudo por eles, mas mesmo assim eles não deram ouvido à voz de Deus. Mesmo assim, eles endureceram o seu coração e não quiseram realmente atender o pedido de Deus e a chamada de Deus. Isso é uma doutrina que vem lá de longe, uma doutrina muito forte, muito maravilhosa, né? O Senhor usando esse profeta Jeremias, o homem de Deus, a qual o Senhor escolheu, né? Fala, o predestinou para uma santa função como profeta. Jeremias estava por 40 anos, ficou 40 anos ali diante dos olhos de Deus. Passou 40 anos diante dos olhos de Deus, né? Ali fazendo essa obra de profeta, o profeta do Senhor, a qual ele foi desprezado pelos homens, desprezado pelo rei, desprezado pela maioria daquelas pessoas. Por que ele era desprezado? Porque ele falava só a verdade, falava só o que convinha, que vinha do alto céu. Era um profeta que no meio dos profetas ele não era bem recebido, porque os maiores dos profetas daquela época eram profeta corrupto, profeta de Baal, profeta que não tinha intimidade com Deus, e ele muitas das vezes foi desprezado pelos próprios profetas daquela época, que tinha não só ele como profeta, mas tinha vários profetas, mas profeta verdadeiro, Deus escolheu ele e colocou no meio daquele povo. E ele falava da palavra de Deus todos os dias, ele falava, exaltava, doutrinava e dizia o que ia acontecer, mas as pessoas não davam ouvido, né? Mas quando acontecia, eles ficavam se maldizendo e chorando. E chorar, porque nós estamos todos aqui com saúde, estamos todo mundo bem, você já comeu hoje, daqui a pouco vai jantar, trabalhamos, temos nossa casa para dormir, temos a nossa vida na nossa cabeça. Então, nós temos motivo de sobra para nós glorificar a Deus e para nós ser fiel, para que possamos alcançar algo grande que Deus quer colocar nas nossas mãos. Deus não vai colocar na mão nem minha, nem sua, nem de ninguém, se nós não obedecer à palavra do Senhor. E por que muitas das vezes ninguém consegue alcançar a promessa de Deus? Porque quando você está perto de alcançar a promessa de Deus, acontece uma tragédia na sua vida. Acontece alguma coisa que corta a ligação entre você e Deus. E muitas das vezes quando acontece isso, é como se derrubou o altar. Vai ter que construir de novo aquele altar. Mas você aprendeu. Nós aprendemos com os erros. O verdadeiro servo do Senhor, serve os seus que são vencedores, os que Deus chamou para vencer, eles aprendem com os erros. Porque quando você erra, você sabe o tamanho da dor que você vai enfrentar, o tamanho do problema que você vai enfrentar, você sabe a humilhação que você vai passar, você sabe a humilhação que você passa, porque aquilo fica gravado na tua mente, no teu coração. Então você já coloca na sua convicção, se você realmente é de salvação, você diz: olha, não quero mais que aconteça aquilo que aconteceu na minha vida, não. Então, o único meio de não acontecer coisas ruins na nossa vida, de não acontecer tragédia, é nós obedecer a Deus, é nós ficar do lado do Senhor, é nós estar atento à sua palavra, atento aos seus ensinamentos, e nós não recuar quando Ele nos chama para ser verdadeiro, quando Ele nos convida para ser mais valente, quando Ele nos convida para estar constantemente se guardando debaixo da mão de Deus. A palavra de Deus é o único meio que o homem encontra para se livrar da instituição de Satanás, para se livrar dos problemas que o inimigo tem colocado. Aí o Senhor fala com toda ousadia e fala uma palavra tão profunda e tão dura, que ele fala abertamente e diz assim: essa nação de Israel e esse povo de Juda estão apodrecidos, para nada presta, né? Porque abandonou a minha palavra, abandonou meus mandamentos e agora segue outros deuses
procurar se prostrar diante de Deus, a qual eu me iro a cada dia mais. Porque quer ver Deus se irar é quando eu sou um crente, você é um crente, você começa a se enfiar no pecado, sabendo que aquilo é pecado, mas você não está nem aí. É como se você estivesse dizendo para Deus: Deus, eu sei que é pecado, mas eu vou fazer aqui só para o Senhor se irar mesmo. É só para dizer para ti que eu vou fazer. Eu sei que está errado, mas eu vou fazer. Eu sei que está errado, mas eu vou fazer, porque eu estou com vontade de fazer, né? Quantas pessoas que faz isso? Quantas pessoas que faz isso? Quando você faz isso, você não está irando o pastor, você não está irando o crente, você está irando é seu Deus. Seu Deus está se irando com você. E as tragédias, os problemas mal da vida que o homem enfrenta, quando vem, é Deus que permite. E quando Deus permite, o pastor não pode te livrar, o governo não pode te livrar, ninguém pode te livrar. Ninguém livra o homem da mão de Deus quando ele quer agir, sendo para abençoar ou sendo para permitir que aconteça uma tragédia ou que aconteça qualquer coisa de ruim. Ah, mas Deus é ruim? Deus não é ruim não, mas Ele é justo, fiel e verdadeiro. Se eu sou merecedor de uma bênção, com certeza Ele vai lutar para entregar essa bênção nas minhas mãos. Mas se eu estou dormindo espiritualmente, Ele também permite que aconteça alguma coisa na minha vida para que eu venha me acordar. Porque Ele não quer que eu esteja dormindo. É melhor me acordar com o tempo, quando eu tenho vida, para me preparar para morar no céu, do que eu ficar dormindo e morrer nesse outro na adolescência e perder minha salvação, perder a minha bênção, perder aquilo de bom que Deus tem para fazer na sua vida. Não é? É melhor que você leve um puxão de orelha do seu Deus e entenda a palavra do Senhor e que se coloque na posição de que alguém ficar enganando você com palavras mentirosas, com palavras que vêm alegrar a tua carne. Você já está enfiado no pecado, já está todo desmantelado. Aí chega aí uma palavra para dizer assim: irmão, como você é um homem abençoado? Irmão, como você é um abençoado? Não, tem que falar a verdade para a pessoa. Irmão, você quer ser abençoado, irmão? Você quer ser abençoado? Obedeça a palavra de Deus. Se você não obedecer a palavra de Deus, você não é abençoado, você é amaldiçoado. Quem não obedece a palavra de Deus, irmão, é amaldiçoado, não abençoado. Nós só passamos a ser abençoados quando nós obedecemos o mandamento do Senhor. Quantas pessoas que estão debaixo de maldição no dia de hoje, apoiados por pastores medrosos, pastores covardes, pastores que estão atrás de dinheiro e de posições, e não estão atrás de salvar a alma, de preparar uma para morar no céu. Quantos pastores que estão agoniados só pelo dízimo e oferta dos irmãos, das pessoas, não, está bom demais. Se for falar, o irmão não vai parar de dar o dízimo, não vai nenhuma igreja mais, irmão. Isso é uma perdição que está no mundo de ponta a ponta. Enquanto as pessoas que vão perder a salvação por negligência de pastores que tem medo de falar a verdade para as ovelhas, ou com medo da ovelha ficar com raiva dele, ou não aceitar a palavra, nós temos que falar, irmão. Se você vai aceitar ou não, a sua briga depois é com Deus, mas o pastor tem que ser verdadeiro e falar a verdade. Porque quando o pastor fala a verdade para o membro, para a ovelha, ou seja, para quem for que esteja ouvindo, o pastor está tendo amor para a pessoa. O amor de Deus é esse, o amor verdadeiro é esse. Agora, quando o pastor fala o amor, sabe quando que é? Quando ele vê que a ovelha precisa de um conselho de Deus, uma palavra verdadeira, ele não fala, ele tem medo de falar. Aí faltou o amor nessa hora. O amor não é eu pegar, meter a mão no bolso e dar para vocês que estão precisando de dinheiro, dizer: eu vou dar uma cesta básica para cada vocês, vocês estão precisando de comida, eu vou levar na casa de vocês ajuda. O amor não é esse. Esse amor não. Isso é a obrigação do ser humano fazer esse Deus com fome. O amor de Deus é explicar a verdadeira palavra de Deus para o povo. Esse é o verdadeiro amor. Porque sem essa explicação, sem esse ensinamento, sem essa doutrina, ninguém verá Deus. E o Senhor não colocou nem eu nem você para estar na terra para enganar uns aos outros. Deus colocou para nós ensinar uns aos outros, para nós trocar as palavras, para nós falar de Deus, para nós se unir e chegar a um ponto de crescermos juntos espiritualmente a cada dia mais. Nós temos que se unir na palavra do Senhor. Eu não estou muito certo, se eu estou precisando me acertar nesse texto aqui, se eu estou fora desse texto não falando comigo, eu preciso realmente de me acertar. Eu me encontrei nesse texto e eu estou vendo que eu estou fora da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela vem para nos colocar na posição que Deus quer cada um de nós. Ela vem para nos acertar. Então, a misericórdia de Deus é tão grande que Deus fala com esse povo que eles estão dessa forma, estão corrompidos, estão precisando, estão comparados como uma pessoa imunda, como uma pessoa soberba, uma pessoa que não vale nada, está ali como um símbolo sem valor, uma pessoa que apodreceu porque perdeu a essência de Deus, perdeu a
unção do Senhor, perdeu a direção de Deus, perdeu a palavra do Senhor, mas ao mesmo tempo Deus dá uma grande oportunidade, porque Deus começa a falar ainda. Mesmo que esse povo esteja dessa forma, eu ainda mudarei a vida deles se eles se arrependerem e vierem para a minha casa, vierem me abraçar, vierem dar um passo para mim. Porque Deus, Ele fala o que o homem está, mas Ele também fala a condição que Ele pode deixar o homem de acordo com o passo e a fé de cada um. Porque se eu sei que o Senhor está me dando mais uma oportunidade, mais uma chance, eu tenho que abraçar essa oportunidade, essa chance e me agarrar com Ele e dizer: Senhor, eu posso não valer nada hoje, mas amanhã eu tenho que valer alguma coisa, Senhor. Eu posso estar até aqui nesse sítio, Senhor, que para nada presta, mas amanhã eu tenho que ser diferente. Tu está me dando uma oportunidade para amanhã, eu não sei um sítio assim, mas eu ser uma pessoa muito influente na tua palavra, eu ser uma pessoa que eu possa desforrar, eu possa alcançar tudo aquilo que eu perdi, tudo aquilo que ficou para trás, eu quero recuperar, Senhor. Eu sei que tu me dá essa oportunidade, e Ele realmente dá essa oportunidade para mim e para você, porque Ele é muito cheio de amor, Ele é grande misericórdia. Muitas vezes você vê Ele falar com você dessa forma, e você pode até pensar no seu coração: então dessa forma eu estou cortado, dessa forma eu estou perdido. Não, Deus está só falando para você que você abriu os seus olhos para você não continuar assim, mas para você mudar de vida, porque a palavra de Deus só ensina nós a mudar. O que Deus quer de Gênesis Apocalipse é que nós mudemos, é que nós venhamos entender o projeto de Deus na minha e na sua vida. Porque o projeto de Satanás, nós já sabemos qual é. O projeto de Satanás é enganar eu e a você, é destruir a nós, é desanimar nós, é trazer um desânimo, é trazer, derrubar a nossa fé, a nossa confiança, a ponto de nós dizer: vamos ficar aqui na igreja, não muda nada, está da mesma forma. Mas a mudança está ocorrendo, a mudança está acontecendo. Nós sabemos que as coisas de Deus não é coisa que você vê, as coisas de Deus é invisível. Nós sabemos que Deus está olhando para você agora, Deus está de olho em mim e você nessa noite, está nos contemplando, porque como Jeremias passou 40 anos debaixo do olho de Deus, olhando 24 horas o que Jeremias fazia e o que, quando ele apanhava, quando ele era lançado no calabouço, quando ele falava a verdade que alguém não aceitava, quando ele era rejeitado pelos homens, quando ele era rejeitado pelos reis, o Senhor estava contemplando tudo aquilo, como eu também contemplo a minha vida todos os dias, a sua e a minha. Quando você vai para o trabalho, quando você vem, quando você está na sua casa, todos os lugares, Deus está contemplando, Deus está te olhando 24 horas por dia. Então Ele sabe o que você está fazendo, Ele sabe qual é a intenção de você nessa noite, e Ele quer que você tenha uma boa intenção. Ele quer que eu pense e diga: Senhor, eu quero ser diferente, eu quero ser uma pessoa que possa agradar os teus olhos, porque nós que aqui estamos na terra, nós temos que se colocar em uma posição, nós temos que entender que Deus, Ele quer olhar lá de cima e quer ver nós agradar a Ele, porque foi para isso que Ele fez eu e você. Ele fez para nós agradar, mas muitas das vezes, por falta de sabedoria, por falta de entendimento, o homem deixou de agradar a Deus e passa a agradar o outro, o adversário de Deus. Só tem dois aspectos: ou quando eu não estou agradando o meu Deus, eu estou agradando o outro. Então nós temos que fazer por onde de nós criar em nós uma grande resistência, uma grande confiança, para que nós possamos adorar o nosso Deus em verdade e espírito, com medo de cobra, no livro de João. Porque Ele quer que nós entendemos que nós somos caros demais. O investimento do Senhor, de Deus, para nós estar de pé, é muito grande, é muito maravilhoso. Não foi Satanás que fez a terra, não foi Satanás que fez o céu, não foi ele que fez nada, mas ele se apoderou deste mundo que já é maligno, com a permissão de Deus. Porque Deus disse que tem um livre-arbítrio. Você não é obrigado a servir a Deus, ninguém é obrigado a servir a Deus. Mas é o que eu acabei de falar: quando eu não estou seguindo a Deus, eu estou seguindo o outro. Então aí é onde eu tenho que pensar, analisar e fazer uma análise de mim, olhar e dizer: Senhor, será que eu estou do lado do inimigo ou estou do teu lado? Será que de que lado eu estou? Você vai descobrir isso quando você olha a sua vida, quando você olha as suas ações, quando você olha como você tem vivido. Porque Deus realmente Ele quer que você esteja do lado dele. Porque do lado de Deus você vai ser
vencedor para sempre. E do lado do inimigo, você é um perdedor para sempre. Então nós temos que realmente se esforçar para estar do lado de quem já fez tudo, já provou para nós que é poderoso. Porque quem fez os céus e a terra foi o nosso Deus. Quem fez eu e você foi o nosso Deus. Quem fez Satanás foi o próprio Deus que fez ele também. Foi Deus que fez tudo. Deus fez tudo. Por que Satanás é contra Deus? Porque Satanás se rebelou contra Deus. Ele é a terceira parte de anjo que rebelou contra Deus. Não, foi muita. Ele e a terceira parte de anjo. Foi muito que ficou do lado dele. Então, como é que Deus ia associar as coisas? Como é que ele resolveu os problemas? Deus tem que ter um lugar para guardar os maus e um lugar para guardar os bens, o bem. E o que foi que Deus fez? O céu para os maus, mas o céu para os que são do bem. Então, ele fala na sua palavra que colocará à sua direita as ovelhas, mas o bode colocará à sua esquerda. Ou seja, os que não querem nada com Deus, vai ficar à esquerda, reservado para ser lançado no céu. Então, vale a pena realmente nós se preparar, nós se esforçar, nada de ficar dizendo que está cansado, que está aquilo. O prejuízo maior que Israel teve em Judá, esse prejuízo que perdeu o rei, cidade foi destruída, o grande templo de Salomão, que foi feito tão bonito, agora foi destruído, porque desobedeceram a Deus, né? O grande templo de Salomão foi destruído por causa da desobediência do povo de Israel. O templo de Israel, que foi feito por mão de Salomão, que Deus permitiu que ele fizesse, era o lugar de adoração do povo, era o lugar que o povo de Deus adorava a Deus, era um templo que foi entregue ao povo de Deus, mas o povo de Deus se abandonou tanto o Senhor, que Deus permitiu que fosse destruído aquela casa, que quando Salomão fez, desceu o fogo do céu e encheu aquela casa, e foi um grande poder, uma grande maravilha, né? Coisas que a pessoa diz aqui, ninguém não vai tocar nesse lugar, porque o que faz eu e você ser abençoado, o que faz Deus operar na minha e na sua vida, é eu e você que tem o poder de fazer Deus operar na minha e na sua vida. Deus quer operar na minha e na sua vida, mas para ele operar, tem que procurar a ser um homem santo, uma mulher santa, a ser uma pessoa que se preocupa, está procurando os princípios de Deus, procurando o mandamento do Senhor, procurando obedecer a sua palavra. Porque desobediente, irmão, tem muitos. E nós estamos acabando de ler uma passagem do livro de Jeremias, a qual essas pessoas sofreu e pagaram um alto preço por causa da desobediência. As obediências só geram problemas, só dá perda. Quando nós obedecemos a Deus, nós teremos prejuízo. O prejuízo é grande. O prejuízo é grande. Deus perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, mas só que tem a consequência para mim e para você pagar. Tem uma consequência de cada pecado. Deus perdoa realmente. Deus vai perdoar, mas só que você vai pagar uma consequência por aquela falha que você ocorreu e que você fez que não podia fazer. Mas você tem um Deus que é um advogado, que é um pai, é maravilhoso. Então ele luta por mim e por você. Ele tenta nos orientar, ele tenta nos alegrar, ele tenta nos colocar na sua direção e dá muitas oportunidades para nós. Então aqui no texto ele fala: mas tu diz, assim diz o Senhor, eis que encherei, embriagarei todos os habitantes da terra, e rei estiver, e Davi, que estão assentados sobre o seu trono, e os sacerdotes, os profetas, e todos os habitantes de Jerusalém. Falando da destruição dos problemas, ele não quer saber se era rei, ele não quer saber se era, porque para Deus não tem prefeito, não tem governador, não tem presidente, não tem ninguém. O Brasil, nós achamos que o Brasil é grande, nós achamos que os Estados Unidos é grande, nós achamos que o mundo é grande. Se Deus quiser acabar com qualquer país desse, ele acaba do dia para a noite. Se Deus quiser acabar com o país, ele acaba numa questão de segundo. Então, nós sabemos que o nosso Deus é o Deus que
porque se não acontecesse, a palavra de Deus ficava sem valor. Quando Deus fala que se nós não obedecer, nós vamos pagar preço, vamos sofrer, vai ter que acontecer isso, porque senão a palavra ficava sem valor. Se eu sei que eu não posso fazer coisa errada, que eu vou pagar o preço, então por que eu vou fazer? E se eu fizer, eu vou fazer na certeza que eu vou sofrer por isso. Eu vou ter que pagar esse preço por isso. Eu vou ter que enfrentar amanhã essa luta. Eu vou ter que enfrentar amanhã esse problema, seja qual for ele. Mas eu vou ter que pagar esse preço, porque se eu sei que meu Deus zela pela sua palavra, então ele não vai deixar em branco. Ele não vai deixar esquecido. Ele fala na sua palavra que não perdoa nem os anjos, não perdoa ninguém. Ele vai perdoar você. Tudo vai ter que pagar o seu preço. Porque todos nós temos que entender que Deus, Ele é amor, Ele é justiça, Ele é tudo. Então, quando fala de amor e justiça, Ele é justo. Ele quer que eu e você aprenda a ser justo. Ele quer que eu e você aprenda a fazer as coisas corretas. Né? Tem pessoas que têm o maior prazer em fazer coisas erradas. Pessoas que têm o prazer de enrolar o seu irmão, têm o prazer de enrolar um e outro. E ele sai contando, eu vou ler fulano, eu vou ler ciclano. O prazer dele é esse. Nós, como servos de Deus, nós temos que ter nojo dessas coisas. Nós temos que ter nojo dessas situações, porque nós não fomos chamados, nós, como família de Deus, nós não podemos enganar o nosso irmão, nem nossa irmã. É melhor nós ser enganados por alguém do que nós enganar alguém. Pode colocar isso na sua cabeça. Quando alguém tenta enganar ou até engana, ele foi quem foi enganado. Porque no futuro, essa pessoa vai precisar de você e vai ter uma hora que Deus vai permitir que ele chegue até você para que ele venha se lembrar que enganou você. E que mesmo você tendo sido enganado, você ainda tem possibilidade de ajudar aquela pessoa para ele saber que o povo de Deus é diferente. O povo de Deus negocia ele quando ele está na palavra, quando ele está no verdadeiro amor. Porque as pessoas muitas das vezes tentam nos irritar, um servo de Deus, um servo de Deus, mas se ele realmente é um servo de Deus, um servo de Deus, quem tentou irritar ele é quem não vai entender, porque vai chegar dentro daquele homem, seu filho de tudo, começou a ficar com a raiva de mim, mas não ficou. O que aconteceu? Porque realmente o Deus que você serve é que nos consola de toda a maldade do inimigo, que nos consola de toda crueldade, como está escrito na palavra do Senhor, que Ele apagará todos os dados inflamados do maligno. Deus apagará todos os dados inflamados do maligno. Então, quando nós procuramos a ser fiel a Ele, Ele vai mudar a nossa história. Ele não quer saber o que você fez, Ele quer saber se você não vai fazer mais aquilo que é errado. Ele quer saber se você abandonou aquele negócio. Ele quer saber que agora você aprendeu com Ele, que agora Ele está disposto em mudar a sua história, em mudar a sua vida. Ele muda quando nós acreditamos e quando nós se preparamos, né? Ele fala também no livro de Ezequiel 37. Nós sabemos que Deus usa o profeta Jeremias para falar desse ciclo e falar que o povo de Israel estava simbolizado por esse ciclo que perdeu o seu efeito, o seu valor. Ele fala: eis que eu farei com que Judá e com que Israel, eu vou mostrar que eu vou derrubar a soberba dele, derrubar o orgulho dele, né? Porque era um povo arrogante que achava que conseguiria viver sem Deus, que achava que conseguiria viver fazendo só os seus preceitos, fazendo o que queria, e que Deus para ele não era nada. Passaram a seguir os deuses de mais cultura, passaram a adorar outros deuses. Então Deus disse: tá bom, vou mostrar para vocês quem eu sou. Então Deus deu a resposta. Deus respondeu a eles quem ele era. Então Deus destruiu a cidade deles, destruiu casa, destruiu tudo, deixou tudo escravo. Os que tinham condições virou escravo. Os que eram governando rei, Deus permitiu que matasse aquele da espada, porque estava com o poder da palavra e não fizeram nada. Foram os primeiros que distorceram a palavra do Senhor. Então, irmão, não adianta o homem distorcer a palavra do Senhor, porque vai chegar o dia dele. Vai chegar o dia que Deus vai cobrar dele. Vai chegar o dia que ele vai chorar lágrimas de sangue e não vai entender, porque Deus não vai deixar de graça nada. Ninguém que esclarece a sua palavra. Todos esses também vão ter que pagar o preço. Vão ter que pagar o preço, porque Deus ele é justo, fiel. Aí no livro de Ezequiel 37, ele fala do vale de ossos secos. Ele fala de novo
que o vale do ossos secos era Israel, era Juda, era o povo que estava ali. Diz: fomos cortados, estamos cortados. Então, mas o Senhor diz ali uma palavra muito forte, que o Senhor fala com ele de novo. Olha o que é que o Senhor fala. No 11 ele fala assim, no Ezequiel 37 e o 11 fala assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz: os nossos ossos se secaram e perecemos a nossa esperança, nós estamos cortados. Aí ele fala no 12: portanto profetiza e diz-lhe assim: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei a vossa sepultura e vos farei sair do vosso sepultura, povo meu, e vos tirarei da terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, que abrirei a vossa sepultura e fazeis sair da vossa sepultura, povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei novas terras, e sabereis que eu sou, e disse isto, fiz o Senhor. Está vendo? Então Deus fala para esse povo que se corrompeu e que reconhece. Quando o homem reconhece que ele está precisando da ajuda de Deus, é a hora que Deus entra. Porque aqui ele chega e diz: mas agora reconhecemos que o nosso pecado foi muito grande e que nós estamos cortados, que nossa falha foi muito grande. Aí Jesus, Deus dá uma cuidado. Não, profetiza e fala para eles que eu vou apenas da sepultura e vou levantar de novo, e vou levar eles para as terras deles de novo, vou devolver a eles o que eles perderam. Então a promessa de Deus é muito grande. Deus quer nos ensinar que nessa andada, nessa vida, tem os altos e tem os baixos, mas que nós temos que somente olhar para Deus. Quando você olha para Deus, você aprende com Ele, e você aprendendo com Ele, você não vai ter prejuízo, porque você vai recuperar tudo aquilo que você perdeu. Porque tudo que o homem perde e alguém perde, só quem pode dar de volta para você é Deus. Satanás não dá nada para ninguém. O plano de Satanás é destruir. O plano de Satanás é acabar com a igreja de Deus, é acabar com o povo de Deus, é destruir o povo de Deus. Por isso que nós, como povo de Deus, temos que vigiar, de dia e de noite, se guardar, para não estar obedecendo ao Satanás, mas que estar obedecendo a Deus. Temos que vigiar, estar atento à palavra de Deus, reconhecer que somos dependentes de Deus. Quando você passa a entender que somos dependentes de Deus, você não vai ficar na sua casa no dia de culto, você vai procurar fazer uma coisa para Deus, você vai procurar louvar o Senhor, você vai procurar falar de Deus para o teu vizinho, mesmo que ele não bata bem com você, você vai procurar ter amizade com o teu vizinho, você vai procurar consertar os teus erros, você vai procurar consertar as tuas falhas, você vai procurar chegar perto de Deus, porque nós só chegamos perto de Deus quando nós reconhecemos as nossas falhas e quando nós reconhecemos que nós não podemos fazer nada, mas só Deus pode resolver o nosso problema, só Deus pode tirar nós da sepultura, só Deus pode nos colocar o seu Espírito sobre nós, como está falando a palavra do Senhor. Então Deus quer colocar o Espírito dele, porque o homem sem o Espírito de Deus, ele é derrotado, mas Deus colocando o Espírito dele sobre a minha e a sua vida, você é um vencedor. Diz que o animal, o homem que não tem o Espírito de Deus é igual um porco, ele anda só olhando para o chão, ele não tem força de olhar para cima, porque para cima, quando ele olha, ele não aguenta, mas quando ele tem Deus, ele tem o prazer de olhar para o céu e dizer: esse céu foi meu Deus que fez, essa terra toda foi meu Deus que criou. Então ele tem orgulho, tem alegria de contemplar as belezas e enxergar o projeto de Deus, enxergar o que Deus fez, porque muitas pessoas estão que nem os espiam, quando foram espiar a terra lá, que voltaram os medrosos, trazendo medo ao homem de Deus. Não, a terra é muito boa, mas não dá para nós entrar lá não, porque tem um som gigante. Não, se Deus falou que ia colocar ele lá, se Deus falou que vai fazer algo para você, irmão, não deixe que o inimigo derrube a sua fé, somente busque, crê e confia, porque a promessa de Deus vai acontecer na minha vida se você lutar por ela. Você tem que lutar por ela. Se eu sei que Deus quer que eu lute a me vencer, eu vou ficar parado por quê? Eu tenho que estar lutando, eu tenho que estar ganhando, eu tenho que estar me esforçando, eu tenho que estar louvando.
não deixar que nada nessa vida embarace você. Porque tem muitas pessoas que estão se embaraçando à toa, que estão trocando as coisas de Deus por pequenas coisas, né? Não tem nada que seja mais valoroso do que a palavra de Deus e do que o poder de Deus. Muitas vezes nós trocamos as coisas de Deus por bandaia, por coisas sem valor. Nós temos que botar em nosso coração que a palavra de Deus é a única que tem poder e que tem muito valor. O valor que não se compara, que não tem dinheiro que possa esquadrear o valor da palavra de Deus, o valor do amor de Deus, o valor meu e seu. Porque nós temos valor, nós somos valorosos. Se eu falar para você, começa a entender o projeto de Deus. Deus escolheu Noé quando Noé fazia aquela arca e falou assim: todos que ajudar a fazer a arca, deixa eu entrar na arca. Ninguém veio ajudar Noé a fazer a arca, ninguém veio ajudar a fazer a obra de Deus, ninguém veio cuidar de Deus. Hoje também não é diferente. Irmão, vamos lutar, irmão, vamos buscar, vamos para o culto, vamos buscar. Mas as pessoas, o inimigo engana, porque sabe que se você fizer, você vai ter sucesso. Quando que sabe que você vai ser abençoado na casa de Deus? O próprio Satanás sabe disso. Ele sabe, porque ele era de lá. Ele sabe quem é Deus. Ele sabe o poder que Deus tem. Ele sabe que Deus é fiel. Ele sabe que Deus é poderoso. Ele sabe como é o céu. Ele sabe tudo. Então, por isso que ele trabalha 24 horas por dia para fazer o crente esmorecer, para fazer o povo se esmorecer, para o povo não ter virtude de buscar ele. Porque quando o homem não busca Deus e não tem virtude, eles ficam mornos. O que é que o Senhor fala dos mornos? Diz que o morno vomita na boca dele. Então eu tenho que ser frio porque eu posso esquentar, mas morno não. Morno, se você for morno, você está perdido diante do Senhor. Nós temos que ser frio ou quente, porque quem é frio pode se esquentar, e quem está morno fica naquele meio tempo, nem faz nada para Deus, fica no muro, nem vai para lá, nem para cá, fica ali. O inimigo, você está no colo do inimigo e não dá um passinho para o Senhor. Fica ali corrigindo dois pensamentos. Não, você tem que quebrar essa barreira negativa. Não, eu nem você. Eu vou ser agora quente, em nome de Jesus. Eu vou ser quente, porque Deus, ele não posso ser cuspido da boca de Deus. Não posso ser vomitado da boca do meu Deus. Então é isso que Deus quer nos ensinar. Porque o sofrimento de pessoas que sofreram a tragédia que já vem de longe, com todos os problemas que já vem de longe, foi por falta de obediência à palavra do Senhor. Se você ler Isaías 59, você vai ver direitinho. 59 diz: esse é o nome do Senhor, não está incluído, para que não possa abençoar o povo, para que não possa dar vitória para o povo. Aí você lê o outro e fala assim: mas os vossos pecados causam divisões entre vós e vosso Deus. Então o pecado do homem cria uma divisão entre vocês e o Deus. Deus, ele quer que nós se prepare para que ele tenha acesso direto entre eu e você, para que você seja uma fiação direta entre você e Deus. Deus quer tirar a dificuldade, quer tirar essas barreiras que impedem, e outra barreira que impede é o pecado. Então, nós orando, se preparando, nós vamos ter essa ligação direta daqui até em cima, porque nós vamos sair daqui, da igreja daqui a pouco. Mas o que tem em casa, o que tem daqui para casa, tantas coisas que tiram você da comunhão do Senhor. Então, temos que vigiar, né? Porque crente dentro da igreja é fácil. Agora, ser crente na rua, na escola, no trabalho, isso é que nós temos que aprender a administrar essas coisas. Aprender a administrar isso, pedir força a Deus. Deus, eu quero ser crente na igreja, eu quero ser crente em todo lugar, Senhor. Eu quero ser valente em todo lugar. Eu quero ser uma pessoa que dê um bom testemunho do Senhor em qualquer lugar que eu for. E assim a vitória é grande, no nome de Jesus Cristo. Amém? Então vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus que nos cubra com o teu sangue e que nos dá uma bênção de Deus, né?